O vídeo de hoje vai mostrar, mais uma vez, a influência positiva do livro de Deuteronômio nas gerações seguintes. Só que dessa vez, o foco são os escritos do Novo Testamento. Vamos lá? Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o título de hoje é Deuteronômio no Novo Testamento. O verso em destaque a gente vai ver lá em Mateus 4, no versículo 4, que fala assim, Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O primeiro exemplo, e particularmente um dos mais importantes, é quando Jesus é tentado no deserto, no Evangelho de Mateus. Note que Jesus não discutiu e nem rebateu com Satanás. Ele simplesmente citou as Escrituras, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A primeira tentação, quando Satanás sugeriu transformar as pedras em pão, Jesus citou Deuteronômio 8, no verso 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O contexto foi quando Moisés estava ensinando ao antigo Israel que Deus supriu a fome de seus filhos em pleno deserto, com o maná que veio do céu. Na segunda tentação, quando Satanás sugeriu pôr Deus à prova, tentar a Deus, Jesus usou Deuteronômio 6, no verso 16, com o contexto de Moisés ensinando sobre a rebelião de Massá, aquela que o povo reclamou que não tinha nada para beber e Moisés feriu a rocha com seu cajado e saiu água da rocha. Pois é, Moisés estava ensinando também sobre rebelião, sobre tentar a Deus. E por último, a terceira tentação, quando Satanás sugeriu que o adorasse, Jesus cita Deuteronômio 6, no verso 13, onde diz que devemos servir e adorar somente a Deus. Jesus nos ensina aqui que uma das coisas essenciais para resistir às armadilhas do inimigo é o conhecimento da palavra de Deus. E isso qualquer ser humano pode fazer. Qualquer ser humano, sem desculpa. Amém? Em quase todo o Novo Testamento, Atos 10, Romanos 2, Gálatas 2, Efésios 6, Colossenses 3, 1 Pedro, vários outros textos, encontramos em diversos contextos o ensinamento de que Deus não faz acepção de pessoas, não trata as pessoas com parcialidade. E esse conhecimento vem de Deuteronômio 10, no verso 17, que diz que Deus não aceita suborno na hora de julgar. Ele não levanta o rosto do seu réu esperando um agrado. Seu julgamento é perfeito e justo. Perante Deus, somos todos iguais, porque todos nós somos pecadores. Precisamos da graça de Deus para vivermos. Infelizmente, muita gente usa o livro de Gálatas como um tipo de justificativa para não guardar os 10 mandamentos. No entanto, o apóstolo Paulo não estava falando contra a lei. A chave para entender essa questão encontra-se em Gálatas 3, no verso 10, em que está escrito que todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, baseado em Deuteronômio 27, no verso 26. A questão não é se salvar por obedecer à lei, mas confiar na lei para isso. Uma coisa difícil, se não impossível, para seres caídos como nós, justamente porque o que salva é Jesus Cristo. A função da lei é mostrar o que é pecado. O que Paulo quis dizer é que não somos salvos pelas obras da lei, mas pela morte de Cristo em nosso lugar, o qual nos é acreditado pela fé. Sua ênfase é o que Cristo fez por nós na cruz. Para destacar esse ponto, ele se referiu mais uma vez ao livro de Deuteronômio 21, no verso 23, onde fala que alguém, tendo cometido um crime capital e sido executado por isso, foi então pendurado no madeiro, numa cruz. Talvez para servir de exemplo. Paulo, porém, usou isso como símbolo para a morte substitutiva de Cristo por nós. Cristo tomou para ele a maldição que seria nossa, porque enfrentou a maldição da lei, o castigo da lei. Isto é, a morte que todos enfrentaríamos por transgredir a lei, por pecar. Porém, as boas novas do Evangelho dizem que a maldição que deveria ter sido nossa tornou-se dele, na cruz, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Entendeu? Essa questão aqui é muito importante, viu? Se você não entendeu, é só voltar para esse minuto aqui e ouvir até entender, beleza?
Pedro e Estevão, em situações diferentes, claro, utilizaram o livro de Deuteronômio para atestar, para comprovar que Jesus foi o cumprimento da profecia das Sagradas Escrituras, onde dizia que Deus levantaria do meio do povo um profeta, à semelhança de Moisés, para ser mediador entre o povo e Deus. Jesus foi o Messias prometido, foi esse mediador prometido por Deus para salvar seu povo escolhido. Com essa referência, fica fácil de enxergar a centralidade de Jesus por toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. É claro que existem ainda muitos textos que eu poderia citar aqui para mostrar a grande influência do livro de Deuteronômio no Novo Testamento, mas esses que eu citei aqui no vídeo já são suficientes para reforçar a nossa fé de que a Bíblia é obra do Todo-Poderoso. Foi escrita por homens, mas inspirada por Deus, como todas as outras coisas boas ao nosso redor, porque os filhos de Deus têm a responsabilidade de representar, divulgar e anunciar em nosso plano existencial as maravilhas do plano celestial. Amém? Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez eu falo a você que se você concordou ou discordou ou tem alguma coisa a acrescentar, escreve aí nos comentários que eu dou uma olhada e depois a gente troca uma ideia. Então, fiquem com Deus e até a próxima semana.